Esse caso que eu vou contar para você é uma ficção, mas é uma ficção baseada em fatos reais. É a história do Roberto. Roberto era um rapaz assim, bonito, um cara interessante, um cara super simpático, um carisma enorme. E ele já era assim, meio coroa, devia ter lá seus 30 anos, 30 e poucos anos, e conheceu uma garota, Mirinha. Miriam. Miriam era uma menina assim super gracinha, uma menina assim muito talentosa e voltada para o mundo da arte. Aí foi saindo aqui, um pouquinho ali. A vida foi juntando, né, os caminhos deles, e eles ficaram sem se ver, voltaram a se ver, e nesse vai e vem da vida, acabaram ficando juntos. E aí Roberto foi morar na casa de Miriam, sei lá, começou a morar com ela. E estava indo tudo bem, cara, a vida dele super legal, mas como ele era mais velho e a garota realmente era uma gracinha, ele desconfiava que a namorada dele, a Miriam, que já era namorada, né, porque já estavam vivendo juntos, que ela tinha uns casinhos por fora do casamento. Isso era uma viagem da cabeça dele. Mas vai dizer para o Roberto que aquilo ali é loucura da cabeça dele, que não tem nada a ver. Não adianta. O cara encafifava que a garota saía com outros caras, porque era voltada para o mundo da arte. Esse mundo da arte tem um pouco assim dessa flexibilidade, dessa facilidade assim de relacionamentos e coisa e tal. Só que a garota não tinha. Era 100%, 100% eu não sei, mas era muito fiel a ele, 100% fiel a ele, vamos falar assim. Mas não adiantava. O cara entrava numa, o cara viajava, cara. O cara tinha uma ideia que a mulher, o cara não sossegava. E isso foi estragando, foi minando o casamento do cara, a união deles. Conclusão, o cara foi embora. Deixou a mulher. E a mulher, a garota, né? Era uma garota apaixonada por ele. Pô, apaixonada. A garota ficou triste, cara. Acabou com o casamento dele e o cara foi pro mundo e caiu no mundo. E aí, já viu, né? Droga, sexo e rock and roll, bebida. O cara caiu na esbórnia. O cara, pô, e ficou nessa vida anos e anos. Até que, de repente, deu um clique, sabe essas coisas que acontecem na vida da gente? E o cara falou, eu vou voltar, vou lá ver como é que estão as coisas. E aí o cara chega. E aquele cachorro, que era um cachorro novinho, que ficava ali no quintal da casa deles, veio latir, reconheceu ele. E ele já desgastado, né? E ficou latindo, o cachorro ficou latindo. Feliz, uma felicidade que ele tinha voltado para casa. Você vê como é que é o bicho, né? O bicho tem amor também pelas pessoas. E aí ele entrou na casa dele, cara. Na casa dele, na casa dela, né? E eu vou dizer, porque ele escreveu essa história. E eu vou dizer para você o que ele escreveu e como ele relatou esse fato. Então ele colocou assim: eu cheguei em frente ao portão, meu cachorro me sorriu latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Essa história é de 1974. Tudo estava igual como era antes, quase nada se modificou. Acho que só eu mesmo mudei e voltei. Eu voltei agora para ficar, porque aqui é meu lugar. Eu voltei para as coisas que eu deixei, eu voltei. É interessante que conforme eu vou, lógico que essa música é do Roberto Carlos e a historinha que eu contei antes é tudo invenção da minha cabeça. Roberto Carlos foi casado com a Miriam Rios, realmente ela era uma atriz, ele tinha muitos ciúmes dela, mas essa história aqui, de repente, não tem nada a ver com a música, eu estou inventando isso tudo só para climatizar o fato que eu estou
contando para você e onde eu quero chegar. Porque é interessante que quando ele escreve essa letra, você visualiza a cena, né? Ele chegando em frente ao portão com as malas na mão, né? O cachorro vem, sorri latindo, minhas malas coloquei no chão, eu voltei. Tudo estava igual. Você vai visualizando aquela situação. Parece que você está vendo um filme na hora que ele canta a música, e é uma música emocionante, né, cara? Essa história é baseada em algum fato real, com certeza. Se é dele ou se é de outra pessoa, eu não sei. Então você vai vendo a coisa acontecer. Parece um filme acontecendo. Podia-se fazer um filme dessa música, assim como fizeram, né, do Faroeste Caboclo, do Renato Russo. Então podiam fazer até uma cena, um filme de amor, né, uma história de amor, uma história antiga. Eu voltei agora para ficar, porque aqui. Então, foi abrindo a porta devagar, mas deixei a luz entrar primeiro, todo o meu passado iluminei e entrei. Olha só que coisa fantástica. Meu retrato ainda na parede. O que ele está dizendo? Que a mulher ainda amava ele, cara. Essa mulher, meu retrato ainda na parede. Ele podia dizer, né, se fosse uma pessoa que não tivesse a arte na cabeça, ia dizer, eu percebi que ela ainda me amava. Não, ele retratou esse amor que a mulher tinha, dizendo, meu retrato ainda na parede. Claro, se você amava uma pessoa, essa pessoa foi embora, você deixou de amar, tu vai deixar o retrato daquela pessoa na parede? Claro que não. Então ele falando, ela ainda me ama. Ela ficou triste porque eu fui embora. Sem saber, depois de tanto tempo, se havia alguém à minha espera, passos indecisos caminhei e parei. A música vai em frente, mas não é bem dessa música que eu quero falar, que é de 74. Eu quero falar de uma situação que aconteceu ontem, né? Um artista, tal do Léo Lins, humorista, o cara conta piada. E a piada é uma coisa que é mera ficção. Eu inventei uma história em cima dessa música, né, fazendo uma pequena artezinha boba aqui com você. E se você vai ver um filme, o que o diretor do filme, o editor, o produtor, os atores, o iluminador, o roteirista, tudo para tirar você da sua vida. E tirando você da sua vida, você mergulha naquele cenário, naquela história que está sendo contada, que a gente chama hoje de storytelling, né? Então você mergulha naquela história e você se envolve por aquilo e durante aqueles momentos você esquece um pouco seus problemas, você esquece as suas dores e você consegue suportar a vida com um pouco mais assim de galhardia, de coragem, né? Porque você está vivendo uma emoção que aquele cineasta, que aquele músico, né? Aqui é o Roberto Carlos cantando a música dele. E quando você vai num show de humor, né? Num stand-up, num negócio desses, você deixa teus problemas lá fora e vai rir um pouco para esquecer das suas dores. E o cara contando aquela história, ele, né, para você rir, o cara leva horas. Aquilo ali que ele faz em 10 minutos, 30 minutos, 40 minutos, uma hora e meia, a depender, né, do show que ele está fazendo ali, ele levou dias, semanas para escrever aquele texto, e na hora que ele começa a contar aquilo ali, você sai da tua vida, você mergulha na história que ele está contando, claro que com um monte de brincadeiras, de zoações, né? Ele mergulha naquilo e você ri. E você, antes de entrar ali naquele negócio, antes de você comprar o bilhete pelo teu celular, cara, você estava cheio de problema. E ali foi um bilhete, né? Quando você compra um bilhete, olha essa, de loteria esportiva, o que você está fazendo? Você não está comprando um bilhete para ficar milionário porque você sabe que você não vai ganhar, né? A chance é uma em 1 trilhão, você não vai ganhar aquilo ali. Mas você está comprando um bilhete para sonhar. Pô, se eu ganhar,
R$ 1.000, eu vou pagar umas continhas aí, se eu ganhar R$ 10.000, pô, já dá até para comprar uma roupa nova. Se eu ganhar R$ 100.000, pô, dá para pagar todas as contas, de repente comprar aquele carrinho. Então você fica viajando, se eu ganhar 1 milhão, caraca, velho, vou ajudar minha família, vou comprar uma casa para mim, vou melhorar a minha vida. Você está comprando aquele bilhete. Quando você joga nessa porcaria que tem aí de bet, de não sei o quê, de apostas, você não está jogando, apertando aquele. Você está sonhando com uma possibilidade de mudar da tua vida. Mudar de vida, né? Para ganhar uma bolada e ganhar uma grana boa, né? E assim é que você faz quando você entra num show de teatro, de comédia, é porque você quer mudar de canal. E aí é uma pena que fazem, cara, essa aberração que é prender um cara que está te ajudando a esquecer seus problemas. Um cara, tu olha pra cara do rapaz, tal do Léo Lins, cara, gente boa, cara tranquilo, um cara grosseiro, mas tem tanta gente grosseira. Se for prender todo mundo grosseiro, eu acho que vai ter que botar a cerquinha ali na praia e botar todo mundo preso no Brasil, porque a gente é meio grosseiro mesmo, né? Basta ver o que a gente fez aí com pessoas boas. Matamos Mahatma Gandhi, matamos Jesus Cristo e tanta gente. Ih, eu não vou entrar nessa história não, que é meio down, meio pesada. Então era isso. Eu queria que você entendesse que existem situações que te remetem para um outro plano de realidade e às vezes você mergulha. É muito melhor você entrar num teatro e assistir um show de humor durante 1 hora do que você usar uma droga que faz isso também. Seja o álcool, seja essas outras drogas, é essa função, tirar você daquela situação pesada que você está. Então, aquele rapaz ciumento, né? Roberto Carlos realmente era ciumento, ele fica numa viagem, achando que a namorada, né? No caso, na época era Miriam Rios, acho que é isso, Miriam Rios. Ela estava ali, o cara ficava viajando, e o cara queria tirar aquela zoação da cabeça dele. Antes ele tivesse ido a um show do Léo Lins e ele estava casado até hoje. Se você achou interessante essa reflexão, cara, até em homenagem ao Léo Lins, dá um like aí no canal, comenta. Eu vou responder teu comentário pessoalmente, faço questão. Se puder compartilhar isso com alguém que você acha que é legal. E, pô, para terminar, se inscreve no canal e vai ser super legal eu estar aqui contigo. Beleza?